Glória a Jesus. Vamos orar. Apresentar este tempo ao Senhor. Senhor, na nossa incapacidade, na nossa fragilidade, Tu te aperfeiçoas, Tu te fazes poderoso em nossas vidas e por isso é dessa forma que queremos estar aqui neste lugar, não somente neste lugar, mas em todos os atos da nossa vida. Queremos ser como vasos frágeis para que Tu possas, Senhor, enchê-los, preenchê-los com a Tua presença. E de cada vez que esse vaso, pois, não esteja de acordo à Tua vontade, Tu quebras e Tu voltas a fazer de acordo à Tua vontade. Por isso, nesta manhã, queremos agradecer-te tão grande privilégio de podermos ser chamados Teus filhos e podermos ter, Senhor, a Tua presença constante nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. E eu gostaria de compartilhar, não na sequência daquilo que compartilhei ontem com os jovens, mas não fugindo muito a esse tema, porque eu não creio que esse seja o tema que eu compartilhei ontem com os jovens. Não creio que seja um problema de jovem ou de menos jovem. É um problema que ocorre a cada ser humano. Uns de uma maneira, outros de outra, mas penso que, de alguma maneira, muitas vezes, em muitas situações da nossa vida, perdemos a capacidade de ouvir e não ouvimos. Ou seja, sinceramente não ouvimos. E aquilo que ouvimos é como se não ouvíssemos, porque não produz um efeito. Se a palavra de Deus, que é poderosa, que é por si só tem o poder para transformar, para renovar, se não faz essa obra, é porque o alvo não escuta, não ouve, não assimila. E isso é um problema que eu chamo de surdez. É uma surdez, o qual muitas vezes a Igreja, muitos de nós, se não tivermos o cuidado, podemos cair nessa surdez. Ouvimos, mas é como se não tivéssemos ouvido. E até respondemos às vezes. Algumas vezes lá em casa, dou por mim nessa situação, está alguém a tentar transmitir-me uma mensagem. Claro está, não posso deixar de falar na minha esposa, né? Que está a falar comigo e diz-me: tu não me estás a ouvir. E realmente eu não estava a ouvir. E automaticamente até estava a responder com a cabeça que sim, mas não estava a ouvir, porque a minha mente, o meu coração, a minha mente parava por outros pensamentos, estava a pensar noutras coisas, independentemente de serem coisas boas ou más. Não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar é que a Igreja tendencialmente tornou-se surda, porque a palavra de Deus vem para transformar, vem para renovar, vem para edificar, e em muitas situações isso não está a acontecer, porque há pessoas entre nós que se tornaram surdos e não sabem ouvir. Eu ontem fiz um pequeno jogo naquela reunião, um pequeno jogo de palavras com os jovens com os quais me reuni, e chegámos à conclusão que, passadas 15 pessoas, a mensagem inicial, que não era assim tão extensa e que inclusive era bíblica, quando chegou à última pessoa, 15 pessoas depois, não tinha nada a ver. Só uma parte tinha a ver, mas já estava totalmente alterada. Já faltava palavras. Já havia palavras inventadas. Isto faz parte de uma igreja que não sabe ouvir. Está, mas não está. Escuta, mas não ouve. Não recebe a palavra. Não assimila. Não medita sobre essa palavra. E aquilo que ouvimos aqui nesta manhã, provavelmente, ou aquilo que temos ouvido aqui domingo após domingo, provavelmente, em algumas situações, não tem encontrado um lugar no nosso coração. E por isso a Bíblia fala, creio eu, que será também uma das razões pelas quais a Bíblia fala que é mais importante, é melhor, é muito mais importante o ouvir do que o falar. Somos muito mais predispostos a ser uma opinião, a dizer algo em relação a... Muitas vezes as pessoas estão a falar connosco, e atenção, eu creio que isto é algo que
abrange a todos nós. Muitas vezes as pessoas estão a querer transmitir-nos uma mensagem, mas no nosso interior já está a haver uma resposta. E ainda a mensagem não terminou. Ainda a pessoa não terminou de nos transmitir aquilo que nos quer transmitir e já da nossa parte há a tendência para querer repostar, para querer responder, para querer argumentar. Muitas vezes sem necessidade de argumentar. Mas essa é uma predisposição do nosso coração. E deveríamos ser muito mais tardios no falar e prontos no ouvir de acordo àquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Quando nós entendermos, quando a Igreja de Cristo entender que é muito mais importante estar calado, é muito mais importante manter-se em silêncio, é muito mais importante nem sequer tecer nenhum comentário, é mais importante não argumentar nada, é mais importante não argumentar para defesa pessoal, para defesa própria. Quando a Igreja, quando nós entendermos desse tão grande tesouro, que é o poder ser tardios, o mais que possível tardios no falar, e o mais prontos e o mais espontâneos possível no ouvir, quando nós entendermos isso, provavelmente coisas novas sucederão na nossa vida. Amém? Porque muda, estamos a permitir que realmente Deus nos fale, estamos a permitir que as pessoas que nos querem falar transmitam a sua mensagem e teremos então a oportunidade de receber essa mensagem e permitir que ela faça o efeito para o qual ela é enviada. Porque a mensagem de Deus, ela vem para edificar a sua igreja, o seu corpo. Amém? Somos um corpo, amém? Não sei que membro é que tu és do corpo, mas eu sei que sou um membro do corpo. E tu, cada uma das pessoas que está aqui, é um membro do corpo da Igreja de Cristo. Amém? Por isso, presta atenção que muito importante é ouvir, menos importante é falar. Muito menos importante. Muito menos importante. E eu gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 5. Eu trouxe aqui também a minha Bíblia a mensagem, porque realmente a linguagem embora, portanto, os versículos querem dizer a mesma coisa, realmente a linguagem é uma linguagem muito mais contemporânea, muito mais acessível a todos nós. E no Provérbios, capítulo 5, do verso 1 em diante, diz a primeira coisa que diz: amigo, preste muita atenção à minha sabedoria. Se formos a ver, filho meu, atenda à minha sabedoria. À minha inteligência, diz o Senhor, à minha inteligência inclina os ouvidos. Presta atenção à minha sabedoria e inclina os teus ouvidos à minha inteligência, assim diz o Senhor. Significa dizer que devemos prestar atenção, inclinar, significa não estar vocacionados para mais nada, não permitir que mais nada possa estorvar quando estamos a ouvir algo que vem da parte de Deus. Amém? Quantas vezes, e daqui de cima tem-se uma panorâmica, espetacular. Quantas vezes, e dali de trás também se tem, quando não estou aqui, estou ali, e quantas vezes eu observo que as pessoas estão completamente distraídas no culto. Completamente. Não falo no geral, claro, não falo nos 100%. Ainda bem. Mas muitas pessoas, e tendencialmente as mesmas pessoas, todos os santos domingos, têm que encontrar motivos de distração. É tremendo quando tu vês que as mesmas pessoas, a cada domingo, numa altura crucial do culto, se levantam para ir à casa de banho. Tu nunca reparaste nisso? Eu reparo nisso. Peço perdão a Deus porque reparo nessas coisas. É evidente que tenho que morder a língua, tenho que me conter para dizer: para onde é que tu vais? Tu não escutas o que está a ser falado? Tu não crees que é mais importante aquilo que está a ser falado do que ires dar uma voltinha até à casa de banho? Repara nisso. As mesmas pessoas, domingo após domingo. Significa o quê? Que não ouvem. Estão surdas.
Porque quando a voz daquele que brama e de que manda a palavra, quando a voz chega, deveria cativar os nossos corações, cativar toda a nossa atenção, escutar e dizer, Senhor, fala-me. Fala-me, porque eu estou farto de ouvir discursos falidos. Todos os dias na minha atividade laboral, todos os dias no trabalho, todos os dias no sítio onde eu vivo, todos os dias, inclusive até da parte da minha família. Eu ouço tantas coisas disparatadas, eu ouço tantos discursos falidos, mas a ti eu quero escutar porque tu dizes que tu tens palavras de vida para mim. E este é um bom lugar, este é um lugar próprio para nós não nos deixarmos distrair com mais nada. Inquieta-me de grande maneira que as pessoas se deixem inquietar por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Significa dizer, tiramos uma conclusão, que as pessoas não estão verdadeiramente a ouvir a mensagem. Porque a mensagem de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, ele cativa a atenção daquele que tem sede e daquele que tem fome de comer e de beber. Amém? Por isso, se tu queres ser tocado, se tu queres ser transformado, se tu queres que a palavra de Deus tenha um efeito, tu tens que ter essa fome e essa sede em ti. Amém? Porque a palavra de Deus diz que só bebe aquele que tem. Como vamos fazer? Como vamos agarrar numa pessoa que está totalmente saciada e lhe vamos enfiar uma garrafa de água à força pela goela abaixo? Coitado, o pobre vai inchar e a seguir vai deitar tudo para fora. Como vamos fazer de uma pessoa que está satisfeita com o alimento e vamos dizer, agora tens de comer mais um prato de sopa, agora tens de comer mais isto? Não precisa, está satisfeito. Não podemos obrigar ninguém a comer. Jesus Cristo não obriga a que tu comas e a que tu bebas. Somente Ele te convida e te desperta para que a importância que é de tu comeres do seu corpo. Todo o seu corpo, tu de beberes do seu sangue. Ele desperta-te para essa realidade. Mas se tu não sentes essa fome e essa sede, Ele jamais vai obrigar-te a comer e a beber. E o Senhor confronta-nos com uma realidade. Se nós não comemos e não bebemos de Cristo, de quem e de onde é que comemos e bebemos? Sim, porque se há uma coisa que é comum aqui em todos nesta sala, é que todos temos sede e fome. Todos sentimos sede e fome. Amém? Sede e fome. E alguns estarão a pensar do alimento físico, do frango, da carne de vaca, dos feijões, da massa. Não. É também comum aqui a todos nós que todos tenhamos sede e fome a nível de espiritual. Amém? Da nossa alma, que anseia por algo. E há pessoas que no seu dia-a-dia fazem tudo e mais alguma coisa para saciar a sede e a fome da sua alma. Só que, no entanto, como têm as prioridades trocadas, satisfazem-na com aquilo que não é alimento verdadeiro. É temporário. É momentâneo. Versículo 2 diz, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Quão importante é que os nossos lábios guardem o conhecimento. E aqui voltamos outra vez ao ouvir e ao falar. Inclina os teus ouvidos à minha inteligência. Atenda à minha sabedoria, dizia o Senhor. Para quê? Para que conserves a discrição. Quão importante é sermos discretos. Eu conheço pessoas que são autênticas tagarelas. Sabes o que é um tagarelas? Papel. Eu vou falar de alguém que não está aqui neste momento. Eu, quando estava na zona centro, quando aí estava a servir ao Senhor, eu vivia em Viseu. E de cada vez que havia uma reunião em Coimbra, eu tinha a responsabilidade de trazer um dos irmãos que estava naquela altura em Castelo Branco. Ele vinha ter comigo a Viseu, descia a Viseu e fazíamos a viagem de Viseu a Coimbra. 1 hora, mais ou menos, 1 hora e qualquer coisa. Tu achas que eu tinha tempo de abrir a minha boca? Não tinha. Eu só abanava a cabeça que sim. Tive que o fazer, porque comecei por tentar repostar, mas não dava, não fazia efeito. Não me ouvia, só se ouvia a ele. Só se ouvia a ele. Eu queria transmitir alguma coisa simples. Como é que estás? Não há hipótese, ele entrava dentro da carrinha, começava, só terminava em Coimbra. E durante a reunião, o líder de zona tinha que o mandar calar 3 ou 4 vezes.
não está aqui neste momento. A não ser que haja aqui outras pessoas com as mesmas características, não sei. Mas essa pessoa não está aqui, por isso é que eu estou a falar. Pessoas que não ouvem. Pessoas que falam. Estão predispostamente sempre a dar opiniões. Predispostamente sabem tudo, conhecem tudo, estão em todas as áreas. Predispostamente já conhecem o antes, conhecem o agora e já sabem o que vai acontecer depois. É incrível. A forma como os seus lábios e a sua língua está sempre predisposta a emitir uma opinião. Não são prontos no ouvir e tardios no falar. Estão no lado oposto. Estão prontos a falar. E eles não são tardios no ouvir. Porque não chegam a ouvir. Nem cedo nem tarde. Porque a capacidade que têm de estar sempre a falar impede-os de escutar. Mas a igreja deve ser uma igreja que escuta. Uma igreja disposta a estar em silêncio. Uma igreja disposta a escutar, a assimilar e a meditar. Porque é na meditação que a palavra vai fazer efeito. Amém? É quando nós levamos a palavra guardada e deixamos que ela possa engendrar vida nos nossos corações. E por isso, e para isso, nós temos que estar a ouvir, predispostamente solícitos a ouvir. E não a emitir opiniões. Nem fazer raciocínios, porque podemos não emitir opiniões de uma forma audível, mas quando a nossa mente, ao escutar a palavra, ao escutar a mensagem, ao escutar o conselho, quando a nossa mente automaticamente está a fazer raciocínios, significa que aquilo que estamos a ouvir não vai produzir efeito. Eu creio que é por isso que muitas vezes a nossa vida não anda para a frente. Realmente é andar para a frente. Porque o Senhor quer que nós andemos para a frente, que não fiquemos a marcar passo ou caminhemos para trás. Andar para a frente, na fé. Fortalecidos na fé, caminhando, ultrapassando provas, dificuldades. Mas escutando. Porque quando escutamos a palavra de Deus, cria em nós alicerces. Alicerces que nos vão permitir ultrapassar prova em prova, situação em situação, dificuldade em dificuldade. Quando nós somos mais prontos a falar do que a ouvir, o que é que acontece? Não há alicerces da palavra de Deus na nossa vida. Não há alicerces, não são criados alicerces, porque vivemos segundo os nossos raciocínios, segundo as nossas argumentações, as nossas desculpas. E isso não é de Deus. Deus não quer isso para ti, não quer isso para mim. Deus quer pessoas amadurecidas na fé, amém? Amadurecidas na fé. Uma igreja forte, convicta, com convicções fortes, convicções de fé. Uma igreja que vive uma fé inabalável, que hoje não é assim, amanhã já é assado e depois se calhar é cozido, depende. Não, a única coisa que temos que depender é de Cristo e da vontade de Deus para a nossa vida, amém? Mas não importa ser só dizer amém, importa que isto se faça vida em nós. E que possamos, através da nossa postura, da nossa conduta, demonstrar quem somos. Não temos que dizer, não temos que falar, não temos que dizer eu sou, eu aconteço, eu levo X anos, ou eu fiz isto, ou eu fiz aquilo, ou eu fiz o outro. Não temos que dizer nada disso. Devemos estar mais prontos para ouvir aquilo que os outros têm para dizer. Porque quando o povo fala, aprendemos. Amém? Quando o povo fala, tu aprendes. Tu escutas e tu aprendes. Eu creio que isto é uma situação que é inerente a todos nós. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto agudo, como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Anda errante, mas crê que está correta, porque não sabe que anda errante. E fala da mulher adúltera. E eu aqui, perdoem-me esta analogia, e eu aqui troco esta mulher pela igreja. Pela igreja. Porque fala da mulher. E nós somos a noiva de Cristo. Amém? Mas isso não impede que nós sermos a noiva de Cristo, que muitas vezes na vida andemos errantes. Muitas vezes na vida sejamos surdos.
É como se tivéssemos duas estopas, uma deste lado e uma deste. Porque a palavra não se faz viva, não se faz eficaz, não produz fé em nós. Cometemos sempre os mesmos erros, andamos sempre a calcorrear as mesmas situações. O porquê que isto acontece? O porquê que há pessoas que passam a dizer a vida que têm fé, que têm fé, que têm fé, mas a sua vida não prospera em Cristo. A sua conduta não muda. Debatem sempre com os mesmos problemas, com as mesmas situações. Porquê? Tem que haver um motivo. Eu creio que um dos motivos poderá ser porque há uma surdez. A palavra chega, a chuva cai e abre o guarda-chuva para não se molharem. Estamos numa igreja que abre-se o guarda-chuva e não molha. Eu não me molho, eu não me quero molhar, eu não me quero expor. Aquelas palavras, muitas pessoas vêm a seguir ao culto, nem todos os cultos, talvez em cada 50 cultos um culto. E vêm e dão-me uma palmadinha nas costas. Irmão, boa palavra, essa palavra foi para mim. Não é essa palavra. Eu não vivo de palmadinhas nas costas. Até duvido quando me vêm dar palmadinhas nas costas. A sério. Não me des palmadinhas nas costas a seguir ao culto. Porque eu não preciso de palmadinhas. E ademais estás a tentar-me inchar o meu coração. Eu não posso, não quero. Não quero. É um perigo que eu corro também. Não sei tu. Tenho um coração que tem tendências a inchar. Assim como a barriga, se não me ponha com cuidado naquilo que como, não é? Mas o coração por outros motivos. E muitas vezes há muitos corações inchados na igreja devido às capacidades e aos dons que certas pessoas têm, incham. E acho que nós devemos agarrar num alfinete e deixar vazar. Deixar vazar. Porque muitas vezes é ar. É ar. É puro ar. Puro ar. Enfim. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Anda errante pelos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, não te desvies da palavra da minha boca, diz o Senhor. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos. E o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Isto vai de encontro àquele versículo que diz que trabalhamos muito, mas não temos nada. Ganhamos muito, mas não temos nada. É como se colocássemos num bolso furado. Assim muitas pessoas estão na igreja, devido à sua incapacidade de ouvir o Evangelho, devido à sua capacidade de reter a palavra, de aceitar a palavra, de permitir que essa palavra dê um fruto, que se confrontem com a palavra. Há pessoas que estão sempre a colocar um escudo entre a palavra e elas. A palavra veio para ti, irmão, nesta manhã. A palavra veio para mim nesta manhã. Não ponhas escudo à tua volta. Abre o teu coração a Deus e diz: Deus, eu sou esse. Eu sou esse. Eu sou essa. Eu vivo esse problema. Deixei de ter a capacidade de ouvir. A palavra de Deus já nem sequer me toca. Não me constrange, não faz nada. Eu digo amém maquinalmente. Toco no louvor maquinalmente. Levanto as minhas mãos maquinalmente. Porque entretanto está aquele que está a dirigir e diz para eu levantar as mãos. Se isso tinha que ser uma condição inerente à nossa vida em Cristo. Levantar mãos, dobrar joelhos, receber a palavra, tinha que estar inerente, porque já ouvimos Evangelho há anos a fio a ouvir Evangelho, mas atentamos mais para as coisas naturais do que para as coisas espirituais. Porquê é que será? Será que estamos surdos para Cristo? Será que estamos os ouvidos tapados e a palavra não chega sequer a entrar? Porque será que tudo tem que ser através de uma imposição, através de um convite especial?
Irmão, estás convidado para a reunião de intercessão antes do culto. Estás convidado para a reunião de intercessão. Puseram-me na intercessão do... Isto não é para mim. Que intercedam eles. Foste chamado para isto, para aquilo, para outro. Isso não é para mim. Irmão, preciso de ajuda nesta área. Não. Isso não é para mim. Vá lá outro. Porquê é que estamos assim? Temos que perguntar a nós próprios porquê é que estamos assim. A palavra continua a ter o mesmo poder. O Deus continua a ser o mesmo. O Deus de outrora, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, continua hoje a querer fazer milagres na tua e na minha vida. Porque o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. A palavra que tem transformado tantos corações, tantas vidas, desde há tantos séculos, a mesma palavra a transformar pelo poder da pregação do Evangelho. A palavra que tem vindo a transformar. Esta é a nossa geração, este é o nosso tempo. Não vamos ter outra oportunidade, tal qual dizia ontem aos jovens. Não vamos ter outra oportunidade de vida. Não creias na reencarnação. Não vais nascer daqui a não sei quanto tempo outra vez, quando morreres como um lagarto ou como um pássaro. Não creias nisso. Este é o teu tempo. Esta é a nossa oportunidade de poder servir a um Deus maravilhoso. Não vamos ter outra oportunidade. E se a estamos a perder, perdemos a coisa mais rica que Deus nos deu. A possibilidade de poder servir-lhe. De poder ser chamados filhos de Deus. Legítimos herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Amém? Então anima-te. Porque tu foste um escolhido. Eu não me canso de dizer isto. Estás aqui porque foste um escolhido. Somente se calhar tu é que ainda não vistes. Somente tu não vistes. Que é um privilégio poder estar aqui. Mas abre os teus ouvidos, desentope. Começa a desentupir os teus ouvidos, porque Deus quer falar à tua vida. E só quando Deus falar à tua vida, é que algo vai acontecer na tua vida. Enquanto isso não acontecer, provavelmente não acontecerá. E gemas no fim da tua vida, versículo 11, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração e a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam. Há gente neste ministério que no seu coração querem ensinar os mais jovens. Não somente os mais jovens da idade, os mais jovens na fé. Querem ensinar, querem transmitir algo da parte de Deus. Mas como é que alguém vai poder receber, como é que alguém vai poder ser ensinável se tem os ouvidos tapados? E não escutei a voz dos que me ensinavam. Nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Corremos o perigo de estar a viver tempos destes, em que perdemos a capacidade de inclinar os ouvidos, de ouvir os conselhos, aceitar as opiniões que são contrárias à nossa opinião. Descer desse patamar onde nos colocamos nós próprios aí e vir cá abaixo à terra e dizer, eu preciso de ouvir, eu preciso de escutar, eu preciso de ser ensinado, eu preciso de reaprender. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da Assembleia da Congregação. Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mansidade. Amém. Gostaria que pudéssemos abrir as Bíblias. Lucas, capítulo 22. Perdão, desculpem. Salmo 141, 3. E o salmista, e eu creio que esta deve ser também uma das nossas orações. Vivemos tempos muito difíceis. Enfim, tempos diferentes, vamos dizer assim, porque difíceis foram sempre todos os tempos.
A nossa tendência é dizer que agora estamos a viver tempos muito difíceis. Sim, a maldade tende a multiplicar, porque o coração do homem se esfriou, o amor se esfriou no coração do homem, e isso é bíblico e vem transcrito na Bíblia, mas a verdade é que em todos os tempos houve dificuldades. Essa é a nossa tendência de dizer que agora é que estamos a viver tempos difíceis, porque agora somos nós as vítimas. Nós agora é que temos que fazer e acontecer, porque estamos a viver tempos difíceis. Não creio que seja totalmente verdade. Em todos os tempos houve dificuldade para que o coração do homem aceitasse o Evangelho. Em todos os tempos. E é dessa dificuldade que eu estou a falar. Dificuldade para que o homem possa reconhecer a sua condição e aceitar a Cristo como o único caminho a Deus. E eu creio que esse foi um problema de todos os tempos. Esse tem sido um problema de geração em geração, no qual estamos a viver no nosso tempo, no nosso período de vida, no tempo em que Deus nos dá. E diz, o salmista dizia assim ao Senhor, orava e dizia, põe guarda, Senhor, põe uma guarda, e bastante armado, à minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Esta é a oração do salmista, e esta devia ser a nossa oração também. Quantas vezes, provavelmente, não oramos e devíamos orar, Senhor, põe guarda na minha boca, põe guarda na minha língua, põe um vigia, para que eu não seja constantemente tentado a dizer aquilo que está no meu coração. Sim, porque a Bíblia diz que a boca fala da abundância do coração. A boca fala da abundância do coração. E o salmista sabia que a sua tendência era ter uma boca, uns lábios, uma língua que inflamava. Inflama. E há pessoas que não estão nada preocupadas pelos incêndios que provocam. Há pessoas que sabem que através da sua língua, da sua boca, através daquilo que proferem, incendeiam florestas e não estão nada preocupadas, contanto que o seu ego seja satisfeito. Contanto que eu possa despejar tudo aquilo que eu tenho aqui dentro, contanto que eu possa dizer algo que venha a colocar aquela pessoa no seu lugar, a humilhá-la de preferência, para que ela aprenda a estar no seu lugar, então, contanto que eu possa fazer isso, aquilo que eu diga, não há problema nenhum. É o ego que comanda. Sabes? E isso é um problema sério. Porque às vezes falamos fora de tempo, às vezes dizemos coisas falsas. Bem, talvez aqui nesta congregação não há ninguém que diga coisas falsas. Pá, espera aí. Não, agora peço desculpa. Hein? Peço desculpa. Não, esta não era para aqui. Eu tinha aqui apontado que isto era para o culto, que era ali ao lado na outra igreja. Palavras sujas, também não é aqui. Também não é aqui. Eu tenho isto tudo trocado. Eu peço desculpa. Tenho isto tudo trocado. Caluniadoras, bajuladoras, palmadinha nas costas, a bajular. Já cumprimentaste o pastor? Filha, vai cumprimentar o pastor. Dá-lhe um beijinho. Não te esqueças de cumprimentar o pastor. Devemos cumprimentar os irmãos em geral. Os irmãos em geral. Sim, o pastor também pertence ao geral. Também pertence. Também é digno de ser cumprimentado. Há palavras que saem fora de tempo. E sabem, há palavras que vêm encarregadas, sabes do quê? De inveja. Por isso o salmista dizia, Senhor, coloca um vigia, coloca um guarda na minha boca. E esta deve ser a nossa oração. Podemos colocar uma prova ao Senhor e todas as manhãs, quando antes de sairmos de casa, dizemos, Senhor, nesta manhã, coloca um ferrolho na minha língua. Acho que não estamos a exagerar muito. Não estaremos a exagerar muito. Eu não sei tu. Eu a mim conheço-me. Mas não conheço a todos. Mas o Senhor conhece a todos. Amém? Ele tem essa capacidade. Há palavras que vêm carregadas de inveja, de raiva, dirigidas uns para os outros, sem qualquer tipo de cuidado.
Ah, que eu sou assim. É que eu sou assim. Tu não és assim. Tu queres estar assim. Porque o plano de Deus para a tua vida não é que tu sejas assim e permaneças assim. Porque então a cruz fez-se mentira. A obra da cruz é mentira na tua vida. Não. Nascemos assim, sim. Caminhamos assim durante muito tempo. Mas houve um dia que começaram as coisas a fazer-se assado. Já não era assim. Amém? É obra de Deus. Mas isso acontece às pessoas que ouvem, não aos surdos. Os surdos não acontece nada. E o seu argumento é, como são surdos e nada acontece, então dizem, é que eu sou assim. É que eu nasci assim. E vai ser muito difícil ser assado. Sim, ao homem é difícil, mas para Deus tudo é possível. Amém? Provavelmente para mim e para ti é muito difícil, mas para Deus é muito possível. Humilham as outras pessoas, suscitam contendas. Há pessoas que pelas suas palavras humilham as pessoas sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de problema. Dizem o que lhes vem à mente. Contanto que o seu ego seja satisfeito. E depois questionamos-nos de algumas áreas da vida. Do porquê disto, do porquê daquilo, do porquê do outro, do porquê. Esta manhã, cheguei ao cúmulo, às 8 da manhã, alguém me estava a telefonar e a dizer: isto deve ser bruxedo. Tu acordas às 8 da manhã, com alguém a contar-te um problema e diz, isto deve ser bruxedo. Bruxedo? Tu sabes o que é isto às 8 da manhã quando estás para vir para o culto, a meditar naquilo que vens trazer, e ligam-te, tenho um problema, isto só pode ser bruxedo. Bruxedo? O sangue de Cristo já nos lavou, o sangue de Cristo já nos purificou, já nos justificou. Amém? Que bruxedo? Não há mais poder de Satanás sobre as nossas vidas, mas sim sobre aqueles que estão surdos para o Evangelho, para a verdade, para a palavra de Deus. Sim! Esses estão sujeitos a que realmente o poder das trevas possa colocar a sua mão sobre eles. Mas aqueles que são nascidos de novo, aqueles que estão em Cristo, aqueles que vêm ao culto e ouvem a palavra e meditam na palavra, e têm zelo pela palavra, e creem na palavra, e vivem a palavra, não há poder das trevas que vá sobre eles. Amém? Não há poder. Claro, quando estamos surdos, quando estamos entupidos, claro, qualquer coisa que vem à nossa vida é logo Satanás e tal. Epá, não. Eu tenho que olhar para onde é que eu cometi o erro anteriormente. Vou já culpar o diabo do quê? Sim, a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, tentando entregar-nos. Claro. Ele anda ao teu redor para ver se te apanha em alguma falha. E a falha, uma grande falha em que ele nos apanha é quando nós somos surdos. Ele entope nos ouvidos. Permitimos que ele entupa os ouvidos com isto, mais aquilo, mais o outro, mais o outro. Hoje em dia, com as tecnologias todas que há, passamos o tempo a absorver informação, preocupados com a vida do outro que está não sei onde, a vida da outra que está não sei onde, e o Face, e já respondeste ao Face, e vai ao Face, olha que mandou-te uma notificação, e o Face, o Instagram, e disto, e daquilo, e do outro. Sim, é legítimo que também partilhemos essas coisas, sim. Mas quando isso se coloca no lugar principal da nossa vida, quando isso faz com que os nossos ouvidos estejam entupidos para Cristo, como vamos fazer? Vamos viver segundo o Facebook? Vamos viver segundo as tecnologias? Ou vamos estar atentos à palavra de Deus, à mensagem, ao conselho, àquilo que nos querem trazer para a nossa vida, para edificar? Porque há muitas distrações. Eu estou a falar em Facebook e estou a falar em Instagram. Há muitas distrações nas quais todos nós podemos cair. Há muitas coisas que nos distraem, que captam a nossa atenção. Põe guarda, Senhor. Põe guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. E outros
através das suas palavras, exprimem arrogância. Arrogância. Sabes o que é arrogância? A arrogância provoca, quando tu és arrogante para uma pessoa, provoca humilhação nessa pessoa. Eu falo para os irmãos que estão aqui, que são da membresia. Eu não posso falar para uma pessoa que não conhece a Cristo. Eu falo para uma pessoa que conhece a Cristo e que fala arrogantemente para as pessoas sem qualquer tipo de preocupação. Autoconvencendo que é assim, já está. É normal. A pergunta é: o que é que estamos a fazer? A quem é que estamos a edificar? Porque às vezes, com o nosso silêncio, edificamos mais do que com as nossas palavras arrogantes, que só vêm a destruir. E a autopromoção, há pessoas que gostam das suas palavras autopromover-se. Sim, eu faço, sim, eu conheço, sim, eu conheço, isto é assim, isto é assim, isto é assim, e eu fico a ouvir, eu só ouço. Algumas vezes, não sei, há aqui irmãos que se calhar não reparam nisso, mas quando tu me vires olhar para ti assim, a escutar-te sem argumentar, é porque estou a ouvir. Mas cuidado com aquilo que tu estás a falar. Cuidado, não vai ser que estejas aí a desbobinar, e isso não edifica nada nem a ninguém. Ao contrário, devias estar mais disposto a ouvir. A ouvir. Em silêncio. A ouvir. Ouvir. Irás ter a oportunidade de falar. A todos é dada a oportunidade de falar. Mas não temos que ser predispostamente aqueles que sempre falam e sempre falam. Devemos ouvir. Estamos muitas vezes perante situações da nossa vida que temos dificuldade em ouvir. Como se estivéssemos surdos. Mateus capítulo 12, verso 34, diz a palavra de Deus. Eu até me sinto constrangido a dizer estas palavras, mas é o que lá está escrito na Bíblia. Raça de víboras. Uau! O Senhor não está a falar para nós. O Senhor é bom, não fala assim. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem que tira do tesouro bom coisas boas, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro mau tira coisas más. Digo-vos que toda a palavra frívola que proferirem os homens eu perco um bocadinho nas acentuações, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras, atenção, esta parte que é muito importante, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Presta atenção. Pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Cuidado com as palavras que proferimos. Cuidado com os argumentos que fazemos. Cuidado com as estratégias que andamos a elaborar. Estratégias. Palavras que passam de uns para os outros. Grupos que se formam em estratégia humana. Fora do propósito de Deus. Fora do pensamento, dos critérios e fora da palavra de Deus. Grupos que entre si têm estratégias, mas que não pertencem a Deus. Estão na casa de Deus, mas não pertencem a Deus. Têm um plano diferente. Comem do prato, mas dizem que a sopa não presta. Todos os dias se sentam à mesa para comer daquele prato, mas todos os dias a sopa não presta. Todos os dias comem daquela comida, mas aquela comida não presta. E passam o tempo nesta estratégia. Porquê? Estão surdos. Não entendem. Não conhecem. Porque se conhecessem, tal qual como Jesus disse àquela mulher, se tu soubesses quem te dá água, jamais terias sede. Se muitas pessoas soubessem e conhecessem o propósito e o plano de Deus, se tivessem os ouvidos atentos para a mensagem de Cristo às suas vidas, provavelmente iriam constatar que aquela sopa era a melhor sopa do mundo.
Por isso é que o salmista dizia: melhor é um dia na tua casa do que 1000 fora dela. Amém? Só dizes amém quando eu digo amém? Então és um repetidor, não? Em Angola tínhamos lá uma coisa que era o repetidor dos rádios. Charlie Eco 1, Charlie Eco 1, chama Charlie Eco 2. Fazia assim um barulho os rádios. Glória a Deus, amém? A ver? Já não disseram tanto, já foi só a irmã que disse amém. 2 ou 3. Como é que podemos, pelas nossas palavras, e nós sabemos que a Bíblia exemplifica a língua como um membro tão pequeno e que inflama, não é? Que incendeia. Temos que ter cuidado com a nossa língua. Temos que pedir a cada manhã: Senhor, mete uma vigia, mete um guarda na minha boca, nos meus lábios. Porque há uma coisa que devemos saber. Tudo aquilo que proferamos... A Bíblia diz que aquilo que contamina o homem é a sopa que comemos, não é? Não é aquilo que entra, não é a sopa, quando está estragada. Vê tu bem que aqui comemos tanta coisa fora de prazo. É verdade. Comemos tanta coisa fora de prazo e olha como a gente estamos. Vamos. Eu com 52 ainda salto. Eu ando há 20 e tal anos a comer coisas fora de prazo. E sabes qual é os momentos que eu estou mais em baixo na minha vida? É quando o meu coração se desvia de Cristo e eu começo a falar aquilo que não devo. Começo a perder a minha saúde. A saúde mental, espiritual, física, vou-me abaixo, sabes? E isso aconteceu-me algumas vezes durante esta trajetória. Já me aconteceu. Eu tenho que render e tenho que o dizer. Já me aconteceu várias vezes. Tipo, desfalecer, sabes? Mas foi porque comi sopa estragada ou comi coisas... Não. Porque deixei o meu coração desviar-se. Porque comecei a fechar os meus ouvidos e a ouvir-me a mim próprio. Comecei a ouvir a quem não devia e a negligenciar a quem devia ouvir. E isto é um aviso para todos nós. E eu incluso. Quando nós negligenciamos aqueles que nos querem advertir, aconselhar, dirigir, e damos ouvidos àqueles que não sabem dar um passo para a esquerda nem um passo para a direita, como é que um cego vai guiar outro cego? Sim, porque tendencialmente as pessoas juntam-se em grupos e dizem: vamos fazer, não dizem se Deus quiser, vamos fazer este plano, aquele projeto, coisa. Mas um não sabe dar um passo para a esquerda, outro não sabe dar para a direita, outro não sabe andar para trás. Mas querem fazer um projeto totalmente à margem daquilo que é a vontade de Deus. E assim somos nós, às vezes famílias, é normal, as famílias fazem projetos de vida. Cuidado com os projetos que provêm do teu coração, até porque já temos uma experiência passada de projetos que aparentemente tinham tudo para dar certo, mas como estavam fora do propósito de Deus, estavam fora dos planos, tapámos os ouvidos aos mensageiros de Deus e demos ouvidos a um coração engordado, a um coração mais enganoso que todas as coisas. Arranjámos uma equipa igual como nós para nos apoiar no projeto, um projeto falido à nascença. Mas aí vamos nós, fortalecidos no grupo, fortalecidos na família, mas totalmente vulneráveis em Cristo. Porque fomos sem Cristo. Porque fomos sem o aval do Espírito Santo. Fomos sem o carimbo de Deus. Porquê? Porque tapámos os ouvidos às advertências. E eu conheço muitas pessoas que têm tapado os ouvidos às advertências. Eu próprio já cometi grandes erros por tapar os ouvidos às advertências. Por isso aquilo que eu falo aqui não é teoria. Eu falo porque eu já o vivi na própria pessoa. Amém? E isso é importante. Que aprendamos a viver as coisas na própria pessoa e aprendemos com os erros. E que aprendamos com os erros. Para mim, ainda ontem dizia também aos jovens, o mais importante não é o mais grave não é que nós cometemos erros. O mais grave não é que tu tropeces e que tu caias. O mais grave é que tu não reconheças que cometeste um erro para te poderes levantar. O mais grave é que tu, estando no chão, nada faças para te levantar. Não consigas esticar a mão e dizer, ajudem-me. Segurem-me, puxem-me. Isso é o mais grave. Porque cair, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado, para que não caia.
Cuidado, mas não está a dizer que não poderá cair. Poderá cair. Poderá haver erros, poderá haver situações, mas o problema não é cometer erros, é a incapacidade de ouvir depois a advertência, de ouvir o conselho, de ouvir a correção. Esse é que é o problema da igreja. Esse é o nosso problema, é a surdez com que estamos muitas vezes na nossa vida embrenhados, numa surdez. E por isso não é manifesta a glória de Deus nas nossas vidas. Porque Deus fala, mas nós não ouvimos. Deus fala, mas nós não ouvimos. No Provérbio 13:3 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. A tua ruína, a minha ruína, não provém dos outros. Não provém do ministério. Não provém do governo que tem uma má governação. A tua ruína, a minha ruína, não provém daquilo que é periférico, daquilo que está fora. A tua ruína e a minha ruína provém de dentro de ti e de dentro de mim. Então isto deve levar-nos a pensar, a que analisemos sempre a nós próprios primeiro e oremos ao Senhor todas as manhãs. Coloca um guarda, coloca um vigia na minha boca, Senhor, que eu vou sair de casa. Incluso até antes de falar para a minha mulher. Coloca já, antes que saia já o primeiro disparate logo pela manhã. Porquê é que eu não tenho aqui uma camisa passada? Porquê é que isto? Porquê é que aquilo? Porquê é que o outro? Coloca um vigia. Provérbios 21:23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. As pessoas estão sempre angustiadas. Sempre em angústia, em sofrimento, em aflição. Guarda a boca, guarda a língua. Porque a palavra, ela quando sai da tua boca, ela é como uma pedra fora da mão. Atiraste a pedra, já está. Ela atingirá o seu objetivo. Tu não sabes qual é o objetivo. Bem, às vezes atiramos mesmo para acertar na cabeça do gajo, não é? Aquele era o objetivo, às vezes falhamos. A pedra, bem, às vezes a palavra também tem uma intenção, não é? De ferir, de denegrir, de humilhar. Nós somos peritos às vezes nisso. Atirar pedras, atirar palavras. E cuidado, famílias, porque somos peritos a atirar pedras esposo à esposa e esposa ao esposo. Estou errado? Estou errado? Cuidado. Guarda a boca, guarda a língua. Pede ao Senhor que ponha vigias e ponha guardas. Provérbios 12:17 diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa manifesta a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios é medicina. A língua daquele que está predispostamente a ouvir e só fala quando tiver que falar, é como medicina, porque Deus pode utilizá-lo para atingir um fim, para tratar com alguém que está em dificuldades. Mas se nós falamos de nós mesmos, nós falamos dos nossos êxitos, nós falamos aquilo que não é da vontade de Deus, então não somos medicina. Então não conseguimos atingir o objetivo, que é poder ajudar aquela pessoa que está ferida. Por isso é que diz que é como medicina. A medicina é para curar. A medicina é para tratar. E tem que ser medicina que vem da parte de Deus, não uma medicina humana. Para isso vamos à farmácia, vamos ao médico e depois à farmácia. Mas aqui estamos a falar dos problemas, não de saúde física, mas de saúde mental, moral, espiritual. É desses problemas que estamos a falar. E se nós temos os nossos ouvidos tapados, não vamos poder ser medicina. O lábio veraz permanece para sempre, ou seja, o lábio que diz verdade. Quantas vezes eu me dou conta que as pessoas mentem descaradamente, destemidamente, deliberadamente, sem necessidade, mas mentem para justificar algo, para fazer valer uma opinião, para defender uma causa. Por tantas e tantas razões, não sei todas, claro está que não sabemos tudo uns dos outros, mas às vezes vem-me aos ouvidos
o cruzamento de fontes, uma mentira, sem necessidade. Mas diz que a língua, o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Por isso é que o povo dizia, se calhar é baseado neste versículo, que é mais fácil apanhar um mentiroso que um. Provavelmente. Sabes que há muitos ditos populares que são, de certa maneira, extraídos da Bíblia, depois alteram as palavras, mas há muitas coisas que são sacadas daí. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz. Que tu sejas um conselheiro da paz. Não na ONU, mas no reino de Deus. No lugar onde tu habitas, na igreja que tu frequentas, no sítio do trabalho onde tu estás. Que tu sejas um conselheiro da paz. Abre os ouvidos. Lucas, para terminar, 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus estava a falar para Simão Pedro, para Pedro, aquele que o havia de negar 3 vezes, e repara, ele, porém, respondeu, o Pedro, o grande valente, Senhor, eu estou pronto para ir contigo. É como algumas pessoas que eu conheço. Conheço algumas pessoas assim, olha, irmão, irmã, vamos... Sim, já vamos fazer, eu já disse, eu tal, eu vou... E aquilo foi... Calma, ainda não acabei de falar. E Jesus estava a falar, ele porém respondeu, Senhor, não, para aí, eu vou contigo. Onde tu fores, até à morte. Tanto para a prisão como para a morte, disse Pedro. Eu vou contigo onde tu fores. Não era isso que o Senhor... Não era a mensagem... Vejam bem o exemplo de que uma pessoa, emotivamente e espontaneamente, dando aso a muito falar e a pouco ouvir, estava a perder o cerne da questão. E já estava a falar de si próprio, humanamente falando. E isso não tinha interesse nenhum para Cristo. Isso não tinha interesse nenhum para aquilo que se estava a passar. Isso não tinha interesse nenhum nem sequer para o próprio Pedro. E ainda o Senhor lhe estava a falar e a dizer, pois, eu roguei por ti para que tu não desfaleças, para que a tua fé seja fortalecida, para poderes depois falar aos teus irmãos e também conduzi-los à verdade, ao arrependimento, à conversão, porque o Senhor disse-lhe, quando te converteres. Mas ele já estava a falar como se fosse um convertido. E há muitas pessoas na igreja que falam como se fossem convertidos. E somente eu penso que sejam convencidos. Que é diferente. Estão convencidos de, mas ainda não se converteram a. E é mais importante converter-se a do que estar convencido de. A mim não me dá nada, não me traz lucro nenhum eu estar convencido que sou uma coisa quando eu não sou. O mais que eu tenho que fazer é converter-me para então poder dizer eu sou. Amém? Mas Pedro espontaneamente disse, até à morte, eu vou contigo para onde tu fores. E Jesus teve que lhe dizer, afirmo, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. E todos nós conhecemos esta passagem. Mas exemplifica aqui o que é estar pronto no falar e tardio no ouvir. A mensagem que Cristo tinha para Pedro era uma mensagem que iria fazer toda a diferença, porque através dele, os seus irmãos e outras pessoas receberiam essa mesma mensagem. Mas Pedro resolveu imediatamente, espontaneamente, falar de si. Falar de si. Eu sou capaz, eu faço, eu vou, eu aconteço. E isto muitas vezes é a nossa imagem. Amém ou não amém? É ou não é? É a nossa imagem. Predispostamente prontos para falar. E não escutamos a mensagem até ao final. Não era necessário que Pedro dissesse coisa alguma. Era necessário que ouvisse. Muitas vezes na vida não é necessário que tu digas nada. Quando te estejam a chamar a atenção, faz um exercício. Começa a fazer um exercício na tua vida. Quando te estejam a chamar a atenção de alguma coisa, somente recebe, não digas nada. Podias ter 1 argumento, 2 argumentos, 3 argumentos do porquê que aquilo aconteceu daquela maneira. Mas tu pura e simplesmente não dizes nada. Faz esse exercício. E recebe a correção. E medita sobre essa correção. E passado algum tempo, se quiseres, vem-me comentar algo.
do que se está a passar na tua vida. Porque quando tu ripostas, quando tu voltas palavra, quando tu vais buscar todos os argumentos possíveis e imaginários para defender a tua causa, isso significa uma coisa: que a advertência e a correção não entraram no teu coração. E isso significa que não vai haver evolução na tua vida. Não aprendestes com essa situação. E o que a gente tem que fazer é aprender. Amém? Aprender. Tardios no falar, prontos no ouvir.